E assentados e você em casa, vamos ler dois textos bíblicos, dois textos da palavra de Deus neste momento. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, no fluir do Espírito Santo, na reflexão da palavra, não é? A Bíblia, ela sempre fala de maneira muito própria e pertinente a cada um de nós. Vamos abrir primeiramente no texto de Mateus, capítulo de número 7, capítulo de número 7, de 21 a 23. Aí depois nós vamos lá em Lucas, capítulo de número 13, no versículo 22 ao versículo de número 30. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, o tema que eu estou dando é: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Então, Mateus capítulo 7, 21 a 23, palavras do Senhor Jesus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lucas capítulo de número 13, versículo 22 até o final. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas casas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos então pensar um pouco sobre estes textos, que são os mesmos textos, mas com versões diferentes dos evangelistas. Por que eu estou fazendo isso? E aí eu quero começar perguntando para você, se alguma vez na sua vida você já se viu fazendo coisas no automático. Já? Alguém aqui já se viu fazendo coisas no automático? Que tipo de coisa, por exemplo, fazer no automático? Olha, agora está com essa obra aqui na Vilela Tavares, ok? Que esperamos que a prefeitura resolva isso e termine logo essa obra. E ali então tem um certo impedimento de poder chega tranquilamente pela rua Aquidabã. Mas eu venho, o meu carro, né? Ele já está acostumado, que é só ligar, parece que ele já vai que nem cavalo, pelo mesmo caminho, tá? E agora então eu me vejo o seguinte, gente, mas não é esse caminho. Eu não posso ir mais agora pela Pedro de Carvalho, eu tenho que ir lá, pegar ali a rua Ernestina, pegar aqui da Banca, vai ficar mais fácil. Ou seja, faço no automático. Você, quando vai escovar dentes, você pensa? Você faz no automático, né? Você vai tomar banho, você faz no automático. Algumas coisas na sua vida são feitas, na minha vida, são feitas no contexto do automático. Isso é até um mecanismo do nosso cérebro para poder economizar energia. De não ficar tendo que elaborar, é automático, então economiza energia, o caminho é um caminho mais curto. Quando se trata de práticas, como por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, não sei se nesse frio como é que essa prática fica, né? Mas, enfim, essas práticas que são feitas no automático, tudo bem, tudo bem. Mas quando esta prática é transferida para a vida, para as relações, por exemplo, a relação em casa com seu esposo é automática? A relação com a sua esposa é automática? E aí o Ministério com Casais
não é? Carlinhos, Eliane, os irmãos se empenham. Eu falava com a Simone esta semana, igreja é uma coisa maravilhosa, porque o pessoal se dedica, sabe? Isso que é feito aí fora, que tem todo um custo enorme. O pessoal, irmãos, o pessoal vem para cá, chega aqui de manhã, sai à noite, para poder fazer em vários segmentos. Ministério com casais, trabalho com crianças, trabalho com jovens, trabalho com mulheres, tá? Para poder fazer assim o melhor. E aí essa questão do trabalho, por exemplo, com casais, é para poder, de certo modo, Carlinhos, tirar do automático, né? Quebrar um pouco essa rotina. Por vezes um casal até assim nunca saiu, nunca foi para um hotel, nunca teve. Quebrar um pouco essa rotina, poder ter uma ministração. Então a relação sua com a sua esposa é automática? Parece que conforme o tempo vai passando, a gente vai vivendo um pouco no automático, né? Aquela bitoquinha do automático, aquela coisinha do automático, as coisas, tantas outras também no automático. Será que está sendo assim? A relação com o filho está automática? A relação com seus pais está automática? A relação com as pessoas com as quais você convive está no automático? Então vamos avançar um degrau a mais com a seguinte pergunta: a nossa relação para com Deus, ela está no automático? Nós estamos fazendo o que nós fazemos no automático? Nós estamos aqui nesta manhã no automático? Não é? É importante que nós possamos pensar sobre essa pergunta, não é? Por que eu estou fazendo isso? Para que nós possamos ter uma compreensão e termos uma visão se estamos fazendo o que estamos fazendo no automático ou não. Por quê? O que é feito no automático, ele perde de beleza, ele perde de singeleza, ele perde de leveza, ele perde daquilo que toca o coração. Automático é automático. Você sabe disso quando você liga para uma central, para reclamar alguma coisa ou falar alguma coisa, que a inteligência artificial atende, e se você explodir com a inteligência artificial, problema seu, porque a inteligência artificial não se estressa, e no dia que ela se estressar, sai correndo, entendeu? Então, e aí você não se sente bem, porque você está ali falando e está vindo uma voz que você sabe que não é de uma pessoa que não tem empatia. É importante, então, que nós possamos pensar na nossa relação para com Deus. Em especial nós, que já estamos há muito tempo na vida cristã. Em especial nós, que já caminhamos há mais tempo, pessoas como eu, que têm mais de 40 anos de caminhada cristã. Será que aquilo que eu faço, eu estou fazendo no automático? Será que eu estou aqui, agora, pregando para vocês no automático? Por vezes, algumas pessoas falam comigo: pastor, quando eu vou pregar, eu sinto aquele friozinho na barriga. E teve uma pessoa que eu falei: mas eu também sinto. E aí falou: mas como é que pode, já com tanto tempo? Mas no dia que eu subi nesse púlpito e não senti esse frio, tem alguma coisa de errada comigo, certo? Tem alguma coisa de muito errada, porque sempre é da provisão de poder vir e poder estar perante Deus para poder falar em nome de Deus, pela graça de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pensarmos isso de uma maneira abrangente, não pensarmos isso somente assim: o que eu estou fazendo aqui agora? Pensar aqui, agora também. Mas pensar assim: por que eu estou fazendo isso na minha vida? Por que eu sou crente? Por que eu sigo? Por que eu sirvo? Então, poder pensar sobre isso. Mas também a outra pergunta, ao contrário dessa, também é pertinente: por que eu não estou fazendo isso? Então, para aqueles que não estão aqui, é claro, eles não vão ouvir, a não ser que esteja conosco pela internet, mas por que não estou aqui? Por que não fui à igreja? Por que eu não estou participando? Por que eu não estou dizimando? Por que eu não estou me colocando à disposição para servir? Por que eu não estou desenvolvendo os meus dons espirituais? Os irmãos entendem? Então, de um lado, perguntar por que eu estou fazendo isso, e do outro lado também nós perguntarmos por que eu não estou fazendo isso. Porque no que diz respeito à nossa relação para com Deus, Deus não tem interesse em relações automáticas.
Se nós abrirmos a Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o profeta vai deixar claro que Deus fala assim: eu rejeito o ajuntamento solene. O que é um ajuntamento solene? É o que é repetido, 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 sem ter alguma coisa que seja diferente. Então aqui, por exemplo, quando estávamos no louvor, e é só Lisa para poder fazer isso, que acabou de cantar, os irmãos bateram palma, e ela falou assim: não, vamos bater palmas, mas vamos bater direito. Porque até as palmas podem ser automáticas. Entendeu? Então é importante que neste mundo de automatismo, nós possamos pensar se nós não estamos no automático. Os irmãos estão entendendo? Se nas coisas assim tão programadas, se nós não estamos também vivendo de uma maneira tão programada. E se estivermos, que nós possamos, a partir dessa pergunta, por que eu estou fazendo isso, reconsiderarmos o caminho e deixarmos o automático. Se não estiver no automático, se estiver frio, também reconsiderar o caminho e deixar a frieza. Irmãos, por que um texto como este, que é um texto forte, não é? Um texto forte, que fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Por que um texto como este e outros textos estão na Bíblia? Jesus tinha raiva dos fariseus, porque o contexto aqui é mais ou menos esse, em especial em Mateus, que é um evangelho escrito para poder falar que o Messias, o Filho de Deus, estava presente, para convencer os judeus, que até hoje muitos não são, a maioria não aceita. Então, Jesus odiava os judeus, odiava os escribas, queria mandá-los para o inferno, né? Mas se ele não queria, por que ele batia tão pesado nesse pessoal? Por que falava assim tão duro com eles? Por quê? O oposto do amor não é o ódio. E aqui não tem ódio em Jesus, mas só para exemplificar. O oposto do amor é a indiferença. E Deus não nos trata com indiferença. Deus não nos trata com indiferença. Nós podemos, e em algumas ocasiões somos indiferentes para com Deus, mas Deus não nos trata com indiferença. Ele nos trata de maneira pessoal, de maneira particular. Ele não devassa a nossa vida, Ele não publica os nossos pecados. Deus nos trata de uma maneira maravilhosa. Por que um texto como este está na Bíblia? Por que nós temos textos semelhantes a estes na Bíblia? Texto de Paulo falando para o filho na fé Timóteo. Paulo ele vai dar um sentido, ele vai falar do porquê das Escrituras, do porquê da palavra de Deus, né, entre nós. E aí ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 3:16, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, este texto, como outros textos que nos chamam a atenção, este texto que fala, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci, é uma forma de linguagem contundente para poder sacudir e despertar, para poder mexer com os brios e poder falar desperta desse automatismo e deixa essa frieza. E a Bíblia ela tem essa prerrogativa. Toda palavra é divinamente inspirada e ela está pronta, não é, para poder repreender. Você gosta de ser repreendido? A gente não gosta, mas as repreensões fazem parte da vida, para que possa repreender, para corrigir, para educar na justiça. Então a Bíblia apresenta isso, ou essas mensagens contundentes, para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer. E aí diz, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando Jesus aqui usou, então, este
essa forma de linguagem mais contundente para poder falar, respondendo a eles que disseram, mas nós expulsamos demônios, mas nós estivemos contigo, e Jesus fala, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, é um choque, mas o objetivo é esse mesmo, chocar, como forma de poder sacudir e tirar do automático. Imagine esse texto, Jesus falando literalmente, e é literalmente, mas assim, no contexto histórico, se fosse você que estivesse ouvindo isso, como que você se sente ouvindo uma palavra dessa? Vamos projetar à frente e vamos considerar a eternidade, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, que sou eu e é você, e você todo feliz na fila, todo feliz, e Deus vai falar assim, opa, você não. Mas como assim? De que maneira? Por que não? Então é melhor que nós pensemos nisso agora, do que sermos surpreendidos depois. Os irmãos concordam comigo? É melhor que nós possamos pensar, o que eu estou fazendo, ou por que eu estou fazendo isso, para que nós possamos então, não vivermos e não termos uma notícia como essa. Jesus está falando para um público específico, os fariseus, os escribas, os religiosos. E quando Jesus fala para eles o seguinte, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, eles trabalhavam, eles estudavam a Bíblia, eles falavam da Bíblia, tinha toda uma ética construída em cima daquilo. Mas ao poder dizer estas palavras, Jesus os coloca à frente a esta reflexão, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Tragamos para nós. Por que você estamos fazendo isso? Por que nós temos a nossa postura com Cristo? Por que nós estamos caminhando com Cristo? Por que você não está fazendo, se é o caso? Por que eu estou fazendo isso? É por amor ou é por obrigação? É a primeira coisa para nós pensarmos. Fazemos por amor ou fazemos por obrigação? Estes homens aqui, eles faziam por obrigação. Eles faziam por obrigação no cumprimento da lei e obedeciam direitinho ali, né, entre aspas, né, o que era feito, entre aspas, porque o cumprimento da lei é o amor. Então, se não tem o amor, não tem esse sentido. Jesus, então, quer confrontá-los e quer nos confrontar nesta manhã o seguinte, por que você está fazendo isso? Você está fazendo por amor ou por obrigação? O que você se propõe a fazer é movido pelo amor? Tudo que Deus revela e demonstra para cada um de nós é o quê? É ação de amor. Deus nos trata com amor. E desta maneira o que Ele espera de cada um de nós é algo que seja desta ordem, de um amor, imperfeito como o meu, imperfeito como o seu, mas por amor. Fazer a obra do Senhor por amor. O apóstolo Paulo, ele escreve em uma de suas cartas, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo, ele me constrange. Então, nesta perspectiva, tá, de podermos ser movidos pelo amor, de podermos atuar na relação para com Deus por amor. Por exemplo, você lê a Bíblia no automático? Nós estamos numa campanha de jornada da Bíblia. Você lê a Bíblia no automático? Você ora no automático? Naquela oração de manhã quando acorda, na hora do almoço, na janta e na hora de dormir? É assim que funciona? É dessa maneira? Você acha que isto é algo que agrada a Deus? Esta expressão do automático? Então Deus nos trata com amor. E o que Ele espera de cada um de nós é que nós possamos ter uma relação com Ele, que seja uma relação de amor. Não é uma relação que seja pela força. O profeta Zacarias fala, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é uma relação onde nós agimos por medo. Porque se eu não fizer eu vou ser castigado, porque vai mandar um raio, vai acontecer isso. Não, é movidos pelo amor.
Servir ao Senhor com amor, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Irmãos queridos e amados, nós estamos vivendo um tempo, que é esse tempo peculiar com as transformações. Neste tempo, repito, de muitos automatismos. Muitos automatismos. Você tem Alexa em casa? Tem aquele aparelhozinho? Você fala, liga a televisão, ela liga. Desliga a luz, ela liga. Eu fico pensando, gente, até desligar a luz, a gente já vai ficar com bucite, porque agora não vai mais apertar o botão para desligar a luz, tá? Você pode programar sua casa, não sei se pode já nesse sentido, mas tem condições de quando, por exemplo, você pressupõe que o horário do culto vai terminar, e isso aqui no Lins nunca é garantido de quando vai terminar, né? Mas você pode programar de, por exemplo, 30 minutos antes, eu gostaria que o micro-ondas fosse ligado, que o ar-condicionado fosse ligado. Você pode programar para que aquilo aconteça. Você pode deitar e programar a cafeteira para que no dia seguinte, às 6 horas da manhã, ela ligue e coe o café. Ok? Vocês já viram os Jetsons? Aquilo que era lá? Olha como é que nós estamos vivendo. Então, essa é a sociedade, essa é a revolução que nós estamos vivendo hoje. A revolução é digital, que tudo é da questão do automático. Aperta aqui, faz isso, botão número 1, o que você quer, tudo dessa maneira. Queridos e amados irmãos, a nossa relação para com Deus não pode ser no automático. A nossa relação para com Deus não pode ser baseada nesta maneira. Porque se for baseada desta maneira, não agrada a Deus. E não é aceita por Deus. Então eu quero aqui te desafiar, porque antes de pregar para você eu me desafiei, a que nós possamos cada vez mais nos perguntarmos por que eu estou fazendo isso e verificarmos se fazemos o que fazemos por amor a Deus. Se fazemos por gratidão a Deus. Por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Porque se nós estamos aqui é pela graça de Deus. Se nós respiramos é pela graça de Deus. Se nós temos o que temos em termos de vestimenta de casa é pela graça de Deus. Se nós temos a convicção da salvação, nós a temos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos, ele fala, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser em nós revelada. Então há algo em nós que nos leva, frente a toda e qualquer adversidade, a que possamos olhar para frente e ver o que está preparado, e a gente não se curva, e a gente não vai apostatar da fé, e a gente não vai mercantilizar a fé, e nós vamos renovar o nosso amor para com Deus. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a que você renove o seu amor com Deus. A que você possa renovar, sabe, esta disposição de poder servir ao Senhor, mas fazer isso por amor. A poder viver uma vida de amor. A entregar a vida ao Senhor, como a confiança que tem nele e com a gratidão de que tudo que Deus fez por você, tudo na nossa vida, irmãos, só tem sentido se é feito com amor. Tudo. Você não casaria com a pessoa que você casou, se você não dissesse para ela, eu te amo. Você não casaria com o inimigo. Você não faria nenhuma relação com uma pessoa que você sabe que vai te prejudicar. Você não faz mal para o teu filho porque você ama teu filho. Então na vida, pensa isso. O que dá brilho na vida, o que dá elan na vida, o que promove a vida é o amor. E o que adoece a vida, o que tem tirado a vida, o que tem feito com que pessoas atentem contra a própria vida, e aí o índice de suicídio muito alto, o que tem deprimido muitas pessoas é a ausência de amor, minha gente. É a ausência de amor. Nós precisamos de mais amor. Precisamos viver uma relação de amor. E este amor que vem da relação minha para com Deus. Este amor meu para com Deus, que pode ser visto como artificial, mas não é, porque ele se concretiza na relação com o próximo. Ele se concretiza naquilo que nós fazemos. Então, se você me ama, obedeça aos meus mandamentos.
disse o Senhor Jesus. É um amor que nós falamos, que vai carimbar o que nós fazemos. Então, por que eu estou fazendo isso? É por amor ou é por obrigação? É por medo, medo do inferno. Por que eu estou fazendo isso? É para glorificar o nome de Deus ou é por exibição? O que eu faço para glorificar o nome de Deus ou faço por exibição? Nós encontramos nos evangelhos o relato daquela oração do fariseu e do publicano, né? Em que o fariseu vai orar, e é uma história que Jesus usa, né? Que ele ora e fala assim: eu não quero ser como esse publicano. E o publicano ora: tem misericórdia de mim. O fariseu ora olhando para o outro. A gente tem que olhar para o outro para ajudar. A gente tem que olhar para o outro para abençoar. A gente tem que olhar para o outro para estender a mão. Mas se é para criticar, não olhe para o outro. Se é para falar mal, não olha para o outro. A gente tem que olhar com olhar de misericórdia, como Deus olha para cada um de nós. Então, o fariseu, ou os fariseus, os escribas, eles não somente se esforçavam para poder cumprir a lei, mas eles queriam ser observados no cumprimento da lei. É como que uma criança que quer se apresentar para o pai e falar: veja o que eu fiz direitinho. Então eles estavam querendo mostrar: veja como é que eu sou crente, veja como é que eu sou certinho. E uma maneira totalmente equivocada de poder falar da fé é criticar a fé dos outros. Totalmente equivocado. E isso, por vezes, acontece a rodo, né? De poder falar: porque ele faz isso. Quando alguém diz porque ele faz isso, na verdade, o que está dizendo é o seguinte: olha para mim que eu faço diferente dele. Olha para mim que eu faço diferente dele. É assim que deve ser? É dessa maneira que deve ser? É o foco em mim ou é o foco nele? É para a honra e glória do nome dele ou é para poder chamar a atenção para mim? Eu tenho falado para pastores, e por vezes eu falo para os meus colegas, né? Que por vezes muitos estão no ministério, e estão no ministério por conta de que dizem um chamado, mas não, estão por conta de baixa autoestima. Pastor com baixa autoestima, eu não tenho lá uma alta autoestima, mas pastor com baixa autoestima é terrível. Porque pastor com baixa autoestima fica refém de ovelha. Pastor com baixa autoestima tem medo de cara feia de ovelha. Pastor com baixa autoestima não exorta ovelha. Está entendendo? Não faz nada disso, porque ele quer compor. Não é assim que funciona. E por isso que ser pastor não é fácil. Mas por isso que ser crente também não é fácil. Não é fácil. Porque a gente não compõe. A gente não compõe. Ontem, Simone pela manhã precisava fazer exames e foram trocentos, assim, marcados um após o outro. E aí eu a levei no shopping, depois já tinha vontade de poder passear em Santa Teresa. Nunca tinha andado do bondinho. Aí saímos, fomos lá, enfrentamos uma fila, pegamos o bondinho, aí andamos lá, Santa Teresa, muito bacana, muito bonito, né? Quem já foi lá sabe. Eu não vou comentar umas coisas aqui, mas vocês sabem o que tem lá também, né? Vocês sabem o odor que tem lá, né? E aí tem, aí o garçom, nós fomos almoçar, já era umas 4 horas da tarde, ele fala assim, a gente pergunta: como é que é isso aqui? É perigoso, porque já tinha o horário do bondinho tinha acabado, não sei o quê. Não, tranquilo, não sei o quê. Daqui a pouco você vai ver, vai rodar. Gosta de samba? Vai rodar samba aí para tudo quanto é lado. O samba. Daí tinha uns caras lá que tocavam uns instrumentos, saxofone, tudo até bonito, passava tocando. O que eu quero dizer é o seguinte: eu fui em Santa Teresa, mas se você viu alguém sambando, não era eu. Está entendendo? A questão é que a gente está no mundo, a gente se relaciona, a gente conversa com as pessoas, a gente deve trocar com as pessoas, independente de qualquer coisa, sabe? E podemos, assim, ajudar ou abençoar, ou fazer
nesse mover do coração e não pela exibição. E não pela exibição. Por que eu estou fazendo isso? É para glorificar, é para abençoar vidas, né? É para glorificar o nome de Deus ou é por exibição? Por isso que por vezes a gente se depara na igreja, quando não é para glorificar o nome de Deus, de pessoas que fazem beicinho. Fica magoado, porque não saiu como gostaria que saísse. Se fosse assim, eu já não estaria no ministério há muito tempo, porque tem muita coisa que eu gostaria que fosse e não é. E às vezes eu que estou errado. Então, a postura, quando é dessa ordem, é porque o foco não é Deus. Se é dessa ordem, de fazer beicinho, de fazer contra, de deixar a igreja, sabe, o número de desigrejados hoje é tão grande, é porque o foco não foi Deus. É porque não fazia para Deus. Fazia para homens, para ser percebido, para ser elogiado. A Bíblia fala, e observe essa expressão, que vocês já ouviram, já me ouviram citá-la várias vezes, e eu vou citar várias vezes. Quem comigo já foi conversar no gabinete, eu fico quieto ouvindo, e Deus sempre dá uma palavra. E em geral eu falo, a Bíblia fala. Não sou eu que estou falando, a Bíblia fala. Se a pessoa está desanimada, eu falo, a Bíblia fala. Se está triste, a Bíblia fala. Se está em rebeldia, fala, a Bíblia fala. É a Bíblia fala. Né? A Bíblia fala. Então a Bíblia fala, né, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Então tudo é para a glória dele, nós cantamos isso. Agora a alegria é minha, a alegria é sua. Sabe, irmãos, a alegria de você cantar no coral, e você observar que depois que o coral cantou, tantas pessoas, não tem alegria que tire isso. Não tem alegria de um pregador que, em transmitindo a palavra, ao final ele vê pessoas à frente. Não tem alegria que tire isso. Não tem alegria de poder liderar uma célula. Hoje à noite, eu quero desafiar todos os irmãos que estejam presentes. Nós vamos ter um culto abençoado. Pastor Marcos, da equipe ministerial da Igreja Batista do Recreio, estará conosco. Vai ser ênfase nas células. Então não tem alegria de poder ver uma Luciana e o Juan, que já estão lá como vice-líderes, que vão ser os líderes da célula quando multiplicar, de poder ver que no final como que o pessoal fala e se expõe, e como que se apresenta, não tem alegria. Agora, quando na verdade o que é feito para chamar a atenção, aí por vezes tem tristeza. Porque se você se esforça, se você trabalha, se você faz das tripas coração e você não é reconhecido, entristece. Se você faz para poder fazer para você, mas quando você faz para Deus, você não se entristece, porque é para Deus. Prega para Deus, fala, e toda a palavra, ela nunca volta vazia. Então vamos lá. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou convidando nesta manhã os irmãos com a graça do Senhor para nós refletirmos. Por que eu estou fazendo isso? É por amor ou é por obrigação? Se não está fazendo, por que você não está fazendo isso? Por que não está fazendo o que você sabe biblicamente que deve ser feito? Naturalmente. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? É por amor ou é por obrigação? Por que eu estou fazendo isso? É para glorificar o nome de Deus ou é para me exibir, para mostrar os meus talentos, para poder ser admirado, para poder receber elogios? E nada contra os elogios. Paulo fala que devemos reconhecer os que lideram, os que presidem sobre nós. Mas se o que eu faço é somente por conta disso, não está certo. Por que eu estou fazendo isso? É para abençoar vidas ou é para abençoar a minha vida? Eu quero abençoar vidas ou eu quero abençoar a minha própria vida? Então o sentido é o seguinte: eu faço para poder ajudar pessoas ou eu faço para tirar proveito das pessoas? A fé, ela sempre é para ajudar. Mas uma fé, mas uma vivência para onde a fé não comparece e onde o que tem as normas, né, é para tirar proveito.
Daí que nós temos tantos falsos profetas, e sempre tivemos, nem agora, sempre tivemos. Porque tem muita gente que tira proveito de quem está sofrendo, porque quem está sofrendo, o que ele quer? Parar de sofrer. Quem está sentindo dor, o que quer? Parar de sentir. Quem está desesperado, o que quer? Ser acalmado. Então, observe uma coisa. Observe os canais no YouTube, os youtubers, né? Quando eles levantam, por exemplo, essa semana, que eu fico passando para lá e para cá, me deparei com um fisioterapeuta, em que o fisioterapeuta ensinava o modo certo de dormir. E eu parei para assistir o cara, mas ao tempo que eu parei para assistir qual é o modo certo de dormir, eu fiquei pensando, nunca podia conceber que assistiria um programa para o cara falar qual é o modo certo de dormir. Mas aí vai falar qual é o modo certo de dormir. Você sabe qual é o modo certo de dormir? Tem uma maneira melhor de dormir, tá? Que evita lá, aqui na escápula, ficar doída. Tem uma forma, depois eu te falo. Ou então falar com a Eliane que ela sabe aqui como é que é. Mas, então, aí como é que eles fazem? Eles começam uma introdução. Porque você está sentindo, eu quero falar que eu vou resolver os seus problemas. Se você está com um problema de próstata, eu quero falar que tem um remédio milagroso. Eles começam assim, né? Aí depois, no final, o que eles fazem? Se você gostou do assunto, faça inscrição no meu canal e compre o meu livro, que eu vou te ensinar tudo o que você tem que saber e você será muito feliz a partir de agora. É ou não é assim? O Evangelho não é assim. Infelizmente, alguns colegas estão transformando o Evangelho assim. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho tem resposta para quem sofre? Tem. O Evangelho tem resposta para quem está angustiado? Tem. Deus tem poder de curar o enfermo? Tem. Deus tem poder de ressuscitar o defunto? Tem. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? É. Mas na soberania dele, para a glorificação do nome dele, para o propósito dele. E no amor dele. Por vezes, Deus olha para um servo dele e fala assim, meu servo, você está sofrendo tanto, que eu vou te levar. Porque para você vai ser melhor você sair daqui do que você ficar nessa situação. Você falou isso comigo antes sobre o irmão Elias. Todo tomado no corpo. Os irmãos entendem isso? Então, meus amados, vamos fazer para abençoar vidas. A Bíblia fala que quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizerdes. Então vamos fazer para abençoar vidas. Nós estamos perdendo a capacidade de abençoar pessoas. Nós estamos perdendo a capacidade de poder tocar nas pessoas. Tocar, de poder cumprimentar. A gente vem, sai no cumprimento e não fala. E nós estamos perdendo a condição de tocar espiritualmente, de tocar emocionalmente. Nós estamos perdendo a capacidade de olhar no olho, de dar uma expressão, irmão, Deus te abençoe. Irmão, Deus te abençoe. Eu tenho visto a tua luta, irmão. Eu conheço a tua luta, Deus te abençoe. Nós temos perdido a capacidade de podermos agir para abençoar pessoas. Nós temos perdido uma capacidade de abençoar pessoas a partir do Evangelho, do evangelismo, do testemunho. Irmãos, nós não estamos trazendo mais visitantes para a igreja. Nós não queremos abrir a nossa casa para uma célula. Alguns não querem liderar uma célula. Por vezes, quem está numa célula quer ficar só naquela célula, só com os mesmos. Não pode ser só com os mesmos. Não pode ser só com os mesmos. Nós não podemos ficar com a igreja do Lins só com as mesmas pessoas. Aqui tem que ter ex-maconheiro, ex-macumbeiro, ex não sei o quê, ex não sei o quê, ex não sei o quê, ex não sei o quê. Acima de tudo, ex-pecador. Pela maneira que nós agimos, pela forma que nós fazemos.
O inimigo atua conosco de maneira frontal, mas em geral, ele atua conosco de maneira lateral. Até combinou, né? Em geral é lateral. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso, bramando como leão. Ele anda rondando, não é frontal. Sabe o que o inimigo tem feito com a igreja? Tem agido de maneira lateral para esfriar a igreja. Para poder, sabe, o nada a ver está tomando muita conta. As obrigações, os irmãos me perdoem, eu vou de manhã, não preciso ir à noite. Tudo bem. Eu sei que tem irmãos que têm dificuldade. Mas a lógica não é essa. Eu vou de noite, não posso ir de manhã. Tudo bem. Vocês sabem quantos membros a igreja tem? 450 membros. Imagina se todo mundo resolvesse vir no culto. Amém. Glória a Deus. Boa sacada, Carlinhos. A gente ia ter uma questão de poder adequar. Então, assim, não é, observe bem, eu não estou aqui fazendo uma coisa farisaica. Eu só estou como servo do Senhor chamando a atenção para essas questões que a gente faz e acha que está bom. Faz e acha que é aquilo. Faz e acha que está feito. Outro assunto, o dízimo. Eu dou meu dízimo. Eu não preciso doar alimentos para o almoço dos casais. Eu já dou meu dízimo. Eu não preciso doar alimentos para a campanha repartir. Eu já dou meu dízimo. Eu não preciso doar para a campanha de missões. Pensa comigo. É bíblico? É bíblico? O pensamento é bíblico? Não é. A questão, no entanto, não é o aspecto do valor, mas é o que você faz, como aquela viúva que foi e entregou tudo que ela tinha. Será que nós estamos entregando o resto para Deus? O resto do nosso dinheiro? O resto do nosso tempo? Até as crianças estão ficando cansadas, estão falando, eu estou cansado, domingo eu quero descansar. A sociedade está nessa loucura. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos abençoar vidas. Quando você fizer um desses pequeninos, está fazendo a Deus. Vamos testemunhar de Jesus. No seu vizinho, no seu colega, não seja chato, não sai falando, seja acolhedor. Acolhedor, para que vejam a maravilha do Evangelho. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu li esse texto e ele me veio à mente, essas palavras de Jesus foi isso. Jesus não está demonstrando raiva com eles, não está odiando eles, Jesus está sacudindo eles. Desperta. Vocês estão fazendo no automático, eu não quero automático. Eu quero o coração aberto. Desperta, vocês estão fazendo a obrigação, eu não quero obrigação, eu quero amor. Desperta, vocês estão chamando a atenção para vocês, mas olha, a glória é dele. Tudo para a glória dele. Desperta, vocês estão tirando proveito para vocês, mas é para abençoar pessoas. Que Deus nos dê graça, nos dê a compreensão de um coração dilatado, irmãos, para nós vivermos esta fé maravilhosa, baseada principalmente no amor para com Deus. Deus é amor, e o que Ele pede de cada um de nós é uma relação que não seja artificial, que não seja automática, que seja de amor. Se porventura o irmão não tem feito nada, digamos assim, não fica se culpando. Não fica se culpando. Mas alguma coisa tem na sua vida que está te impedindo de poder se dedicar, de trabalhar, de entregar a tua vida a Deus. O que é isso? As preocupações? Deus cuida de você. Alguém te fez mal? Uma oportunidade para você praticar o perdão. O que é? Deus te dá graça, eu espero que Deus te dê graça. Para você poder, se está no automático, sair do automático. Se não está no automático, não está fazendo nada para se despertar, para fazer para o Senhor. Os irmãos entenderam?
Que Deus abençoe e aplique a palavra dele a cada um de nós aqui. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, o Senhor nos convida sempre, ó Pai, a refletirmos na nossa vida à luz da Tua palavra. Daí essa interrogação, por que eu estou fazendo isso? Por quê? Ó Deus, queremos fazer por amor, movidos pelo amor, sempre por amor. Então, ó Pai, nos ajude para sairmos do automático, quando isso se configurar na nossa vida, as mesmas coisas. Ó Deus, como se tudo fosse muito comum, como o Senhor nunca é comum, o Senhor é Deus, o Senhor é extraordinário, como é que o Senhor vai ser comum? Então toca, ó Pai, no meu coração, no nosso coração. Se alguém, ó Pai, não tem assim colocado a vida perante o Senhor, está naquela composição meia fria, que seja este um momento de despertar, de dedicar a vida, de servir ao Senhor, ó Pai, de viver para o Senhor. Que todos nós, ó Pai, vivamos numa relação de amor, para que não sejamos surpreendidos com essas palavras duras, eu nunca vos conheci. Essas palavras só estão na Bíblia para que isso não aconteça. Essas palavras foram ditas para despertar a gente. Senhor Deus, que tudo que fizermos por palavras ou por obras, seja tão somente para glorificar o Teu nome. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas nos conceda alegria. Conceda a alegria de Marcele ver o ministério com crianças crescendo. Conceda a alegria de Josiane ver o discipulado se expandindo. Conceda a alegria de pastor Zeca ver jovens adolescentes se expandindo e crescendo. Conceda a alegria, ó Pai, ao Carlinhos Eliano, o ministério com casais sendo edificado. A todos nós. A alegria de quem está na portaria, de quem está na introdução. Alegria, ó Pai, de fazer para o Senhor. Essa alegria de fazer para o Senhor, esse amor de fazer para o Senhor, que vai filtrar nos nossos ouvidos uma palavra indevida, uma crítica improcedente, vai filtrar. O Senhor não vai deixar que isso crie raiz na gente. Ó Deus, dê graça sobre nós para abençoarmos vidas. Nós estamos muito institucionalizados, muito enraizados. Nós estamos, ó Pai, por vezes distantes da realidade. Pessoas não faltam ao nosso lado. Pessoas não faltam. Então dê uma graça de poder, um gesto. A salvação vem por um gesto. De poder, ó Pai, abençoar uma pessoa por um gesto. Senhor, se tem automatismo no casamento, quebra esse automatismo. Se tem frieza dentro de casa, tira essa frieza. Se há frieza entre nós, tira, Pai. E dê graça sobre cada um de nós aqui vivermos em comunhão, que celebremos essa comunhão gostosa. Eu peço ao Senhor que anule todas as palavras equivocadas que porventura tenham saído da minha boca. E que potencialize, e que interprete, Espírito Santo, aquilo que cada um aqui, presente e conosco pela transmissão, ó Pai, da Tua palavra precisava receber. Tudo para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.